meus amores, porque eu hidratei o meu cabelo ficou assim todo. Glória a Deus. Meus amores, um bom dia. A paz do Senhor. Agora vamos para duas parábolas que eu prometi a vocês que eu ia soltar ela. Por que eu falei que eu ia soltar ele? Porque Jesus é o caminho. E se Jesus é o caminho e tem escrito aqui na Santa Escritura, eu vou passar esse caminho para vocês. Aí vocês o quê? É a escolha de vocês, se vocês querem seguir Jesus ou não. João 14, e a parábola de Jesus é qual é? Qual é, Mary? A parábola de Jesus? Jesus, o caminho. Que nome lindo, né? Pensou? Todo mundo sendo acompanhado por Jesus, meus amores, é muito maravilhoso. Entendeu, meus amores? E Jesus é um guarda que nunca dorme. Ele não dorme nem de dia nem de noite. Então, meus amores, é um maravilhoso rei, conselheiro. Meus amores, Jesus é todo de bom. Se eu pudesse, passava o dia todo só falando dele aqui pra vocês. Para o quê? Para vocês também começar a sentir bastante amor por ele, bastante carinho por ele, começarem a seguir ele. Por quê? Porque Jesus é isso tudo que eu tô falando pra vocês. Vocês ainda têm dúvida? Não duvido não. Jesus é um grande homem. E Jesus, meus irmãos, Jesus é um grande homem, Jesus é um grande rei, Jesus é um grande líder. Jesus, meus amores, falta com meus amores, porque esse homem é maravilhoso. Então, assim, eu senti como se fosse o abraço dele agora. Glória a Deus. Meus amores, deixa eu... Meus amores, pronto, agora vamos para a parábola de Jesus. Eu dei um pausa assim no elogio que eu dou ao meu amado, né? Que homem, Jesus é um maravilhoso, eu a amo do fundo do meu coração. E ele sabe disso, que ele lê meus pensamentos, né? Se vocês pensam que Jesus não leu nossos pensamentos, Jesus lê. Então, é ele o nosso Pai, né? Glória a Deus. É maravilhoso, né, meus amores? Ó, porque o nosso Pai sabe quem é as pessoas que amam ele de verdade, que adoram ele em espírito, tem verdade, entendeu, meus amores? Né? Não faz diferença? E o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo são os amores verdadeiros. Entendeu? E aí o ser humano troca um amor verdadeiro por um amor falso, né? Primeiro porque ele faz o que raiva o nosso Pai. Quando ele se curva perante mar de escultura, então coloca outra pessoa acima de Deus, logo um ser humano acima de Deus, meus amores, a gente são umas pessoas falhas perante a ele. Porque Jesus não quer nem Jesus nem nosso Pai. Então, se ele o quê? Quer ser sempre o primeiro lugar na vida da gente, porque é ele que nos abastece de tudo, de paz, de saúde, de amor. Estão passando por aflição porque está longe de Jesus. Ai, mesmo, eu sou uma pessoa crente, mas será que tu não está com falhas com Jesus? Mesmo, mas eu sou uma pessoa que eu estou com muitos anos nas igrejas, mas será que tu está fazendo realmente a vontade dele para tu estar passando por isso? Ou então, se tu está passando por isso, então é um propósito na tua vida que Deus tem. É isso que eu tenho para te dizer. Porque, meus amores, os apóstolos de Jesus também passaram por um momento difícil. Quem foi que disse? Pensa que eles eram ricos, milionários? Não. E se eles fossem, Jesus tinha tirado e mandado eles deixar tudo, porque é isso que nós temos que fazer, deixar tudo pelo amor dele. E eu largo tudo mesmo, não quero saber de nada. Eu sei que quando eu vim pra cá, eu vim sem nada. Quando eu for voltar, eu volto sem nada. Pra que eu me prender a essas coisas e perder o amor verdadeiro da minha vida para todo sempre? Jamais, né? Então, e sem falar no amor do meu pai também, que é um amor o quê? Puro e verdadeiro, né? Pra o quê? Ele sacrificar o filho que ele ama por nós, pessoas pecadoras. Tem que ter muito amor por nós, sabia? Deus ama nós e Deus odeia o que nós pratica, que é o que? As iniquidades, os pecados. Deixa os pecados de lado, deixa a iniquidade, seja nova pessoa para tu ver a presença dele na tua vida. Se tu falar com ele, ele te responde. Nem que ele use um pássaro para vir sentar no teu ombro para te falar alguma coisa no teu ouvido, mas ele te responde. Meus irmãos, porque Jesus fala comigo. Jesus fala comigo, Jesus fala comigo em sonho. Eu já acordei uma vez que Jesus estava falando no meu ouvido. E eu só disse concordando com ele que sim, que sim. Aí quando eu me acordei, me lembrei de tudo, aí eu fui dormir de novo. Eu me esqueci de tudo, entendeu, meus amores? Aí eu fiquei triste comigo, porque não era pra me ter dormido mais. Era pra me ter me acordado, ter ido falar com ele, né? Ter trabalhado meu joelho, ter ido falar com ele. E eu fiz errado. Tá vendo? Por às vezes a atitude da gente, a gente faz coisas erradas. Vocês viram aí? Um detalhezinho, que eu me acordei e me lembrei de tudo, só que eu fui dormir de novo pra ele continuar falando comigo. E então...
quando eu me acordei de novo, eu não me lembrei mais de nada. Mas, meus amores, foi tão maravilhoso, a vozinha dele é tão maravilhosa, já tá a segunda vez, que eu escuto a voz dele, uma voz maravilhosa, linda. Glória a Deus. Meus amores, bora pro versículo, porque eu falo com vocês mesmo. Vocês prestam atenção? Então, meus amores, eu vou fazer um vídeo e vou soltar o primeiro sonho, que é o que? O primeiro sonho que eu vi de Jesus, só que eu não conhecia, eu pensei que ele era um anjo. Por causa da estraja dele, né? E porque também eu nunca tinha visto ele, né? Aí quando eu vi ele, quando eu li o livro de Apocalipse, assim, vixe, quem apareceu a primeira vez pra mim que tava de guarda, que ele falou comigo que ele tava de guarda. Então, se ele tava de guarda, era Jesus de Nazaré, nosso Galileu, meus amores, lá no sítio da minha mãe. Então, meus amores, aí, meus amores, foi o primeiro sonho que eu tive com ele. Eu digo que é 8 sonhos, mas é mais, muito mais que eu já sonhei com ele. Esse aqui tá com o quê? Com 18 anos, é 19 anos atrás que eu sonhei com ele. Mas, meus amores, eu vou soltar esse vídeo, esse sonho pra vocês em outro vídeo, porque agora o quê? Vou falar sobre o caminho, que ele é o caminho. Todo sonho com ele, pra mim, é muito importante. Eu amo ter sonhado com o meu Salvador, ter conhecido ele. Mas bora lá? Ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Tomé fez uma pergunta a quem é Jesus de Nazaré, nosso Galileu. O que foi que ele falou? Jesus respondeu a ele, ó. Ele perguntou aqui para Jesus e Jesus respondeu, que é justamente as perguntas que o povo hoje em dia faz também, e Jesus vai responder a vocês agora. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi bem claro. Ah, Mary, Jesus falou isso Não, Jesus falou nos antepassados deles e Jesus está falando com vocês agora. Ele disse que passa o céu, passa a terra, as palavras dele nunca hão de passar. Então, Jesus falou com aquele povo quando Jesus estava. E essa palavra hoje vai até o final dos séculos. Entendeu, meus amores? Não quer dizer que século não tem fim, né? Então, você passou séculos e séculos, nunca tem fim. Porque a palavra dele é eterna. Entendeu? Palavra eterna. E é o que Jesus disse para nós aqui, ó. Tomé disse assim, ó. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Você está vendo aí que foi que Tomé falou para ele? E Jesus, que foi que Jesus respondeu? Bora ver mais uma vez. Eu estou repetindo para vocês mesmo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixou bem claro. Para você chegar ao céu, esse céu azul que vocês estão vendo, só passado por ele, só confessando Jesus como seu Salvador. Escrevendo o nome de vocês no livro da vida, que é o que? Esse livro da vida é o livro de quê? É o livro do sacrifício do Cordeiro, de Jesus de Nazaré, nosso Salvador, o nosso quê? O nosso Messias. Li 2 versículos, calma lá. Mais um. Se vós me conheceste, a mim também conheceríeis a meu Pai. Já tende agora o conhecido e o tendes visto. Então, Jesus está afirmando, sabe o que é vocês aqui? O que é que Jesus está afirmando? Igual Jesus afirmou nos antepassados, que eles têm conhecido quem? Deus e Jesus. Tem visto Deus também. Nós temos o quê? Conhecido, aquele povo conheceu o quê? Conhecer o quê? Jesus. Nós também, através da palavra, nós conhecemos ele. E nós temos o que visto? Então, Jesus afirmou que conhecer o quê? Conhecer o Pai, ainda tiveram visto o Pai aqui na terra, andando, caminhando com nós, bebendo, comendo, deitando, se descansando do dia pesado. Nosso Pai maravilhoso, um homem maravilhoso, um homem digno. Ele estava desse jeito aqui na terra. Mais ruim não foi isso aqui, que essa parte que eu citei para vocês. Mais ruim foi a parte que da humilhação que a humanidade fez com ele.
Mesmo, mas foi só aquele povo de Israel, mas a salvação é o que era para todo. O reino de Deus está só para aquele povo de Israel, não. O reino de Deus está espalhado no mundo inteiro. Para aquelas pessoas que colhem, elas são o que? Participando do reino de Deus. O reino de Deus é o que? Habita dentro de nós. Quando nós somos o que? O corpo, nós somos o que? O templo de Jesus. O templo o que? De Deus. O templo de Deus. Aí entra o que? Entra Deus e ainda entra o Filho. É os dois juntos, entendeu? O templo do nosso quê? Do nosso Pai, o templo de Jesus. O reino de Deus veio ao povo. Entendeu? Quando vocês não aceitam Jesus, vocês não aceitam essa comunhão que Jesus ofereceu a nós. Por isso que é bom a gente estudar as Santas Escrituras, né, meus irmãos? Para poder entender. Mais um. Glória a Deus. Mais um. Meus amores, me perdoa. Meus amores, vai beber água. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Tá vendo a incredulidade de Filipe? Mas não foi naquele tempo a incredulidade de Filipe. Hoje em dia é a incredulidade da humanidade inteira. Por quê? Porque sabe do sacrifício do Cristo. Mas o que? Não crê nele nem acredita, porque acha que Jesus prometeu e Jesus está tardando. Não. Para tudo há um tempo em cima dessa face da terra. Entendeu? E tudo é diferente que há na terra, é diferente do que as coisas de Deus. Lá no céu. Lá no céu tinha um tempo determinado para todas as coisas se cumprir. Então, só que o que muitos profetas falaram antes de Jesus está se cumprindo agora no livro de Apocalipse. E Jesus ainda falou também sobre o livro do Apocalipse, mostrou aquelas visões. Então, está tudo se cumprindo agora, já o quê? As últimas. Como eu sempre leio para vocês, é a segunda vinda de Jesus. Meus amores, bora lá? Para mais um versículo. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem perguntou isso aqui, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo do meu Pai que estava dentro de Jesus. Olha a pergunta que ele fez ao Filipe. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Repreensão, né? Glória. Mais um, meus amores, só mais esse. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizem tu, mostra-nós o Pai. Você está vendo com a repreensão? Vocês entenderam, né? Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo porque já tá grande. Porque senão, né, meus amores, fica ruim, entendeu? Eu fico fazendo vídeo de pouquinho em pouquinho. Meus amores, mas vou fazer o vídeo dessa parábola inteira pra vocês. E vou fazer também a videira e os ramos, entendeu, meus amores? Porque a videira é Jesus. E os ramos é aquelas pessoas que estão que estão nele. E aqui tem dizendo no começo do versículo, Jesus é a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. E Jesus diz, aquele que está grudado nele, que não dá fruto, ele vai fazer primeiro que a pessoa comece a dar fruto. Mas se a pessoa não der fruto de maneira nenhuma, ele pega o quê? Deus vai, tira ela, colhe ela e lança no fogo. Por quê? Porque não deu fruto. Depois eu faço ela pra vocês, viu? Em outro vídeo. Meus amores, eu encerrei em quê? Encerrei no versículo 9. Li o versículo 9 todinho pra vocês. Encerrei nele, tá bom? Meus amores, um bom dia, uma boa sexta-feira, né? Pra todos meus amores, as ladas de cá. Ó, é tão grande, né, que incomoda. Aí eu paro pra poder ver se passa, né? Mas não.
Fui.